as pessoas. Lindo dia para se viver no sol de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos começar esse estudo bíblico do Tesouro de Sabedoria, orando, agradecendo a Deus por todo cuidado. Vamos estar orando nesse momento pela vida da irmã Elane também, que vai estar trazendo a mensagem poderosa em Cristo Jesus. Vamos orar, coloca a mão no seu coração, respira fundo. Já agradece pelo seu dia, pela sua saúde. Vamos orar, querido Deus, Pai amado, Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos dado, Deus. Abençoe cada pessoa que está aqui nessa manhã, Deus. Abençoe a Eleni que está viajando também. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja curando toda a saúde, ó Pai, toda enfermidade, ó Pai, da cabeça aos pés, Jesus. Renova as forças de algumas pessoas, aquelas que estão querendo desistir, ó Deus, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha fortalecer cada um, ó Pai, daqueles que estão cansados, Jesus, que a tua sabedoria possa estar reinando em nossas vidas, ó Deus. Abençoe a vida da Elaine, ó Pai, que vai estar trazendo a mensagem nessa manhã. Obrigada, papai, pela vida dela, que ela possa ser um instrumento usado por ti nessa manhã, que a tua palavra venha falar aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos estar aqui com o coração aberto, Pai, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais aprender da tua palavra, continuar firme na rocha, ó Deus. Ó Deus, perdoe pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, Senhor, e que o Senhor abençoe cada um aqui a continuar firme, a continuar aprendendo a tua palavra, a continuar orando, ó Deus. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de nossas famílias, ó Deus, que nós possamos sentir o teu amor, Pai, cada manhã, cada levantar, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer ainda em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. A Elane, seja muito bem-vinda a essa sala poderosa. Que lindo dia para se viver, Meire. Vou fazer uma dessa aqui para você, do Tesouro da Sabedoria, que veio na mente agora. Faz uma logo aí. Tesouro da Eita, Sabedoria. glória. Amém, gratidão. Recebo. Para o teu evento em dezembro. Amém? Vamos lá. Amém, eita glória. Gente, ó, estejam orando aí também pela garganta de Elane, que ela vai fazer um evento poderoso e ela tem que melhorar, e vai melhorar em nome de Jesus, né, Elane? Com Já certeza. melhorei, em nome de Jesus. Amém. É próximo a realizações, próximos a eventos grandes, algo que a gente se coloca a fazer para Deus, o inimigo tenta jogar os dardos, né, para paralisar, mas a gente não desiste. Continua na presença de Deus, na oração. Hoje a mensagem que eu trouxe é uma das mensagens que eu mais gosto de entregar, o que eu mais gosto de levar. Até ontem, antes de dormir, veio a mensagem na minha mente. De madrugada eu acordei com o mesmo pensamento, a Bíblia estava do meu lado, e com o mesmo pensamento. Aí não sei que hora que era, porque não olhei no relógio, só veio assim a Ana, né? Veio a Ana na minha mente de madrugada. Aí eu acordei, eu fui na Bíblia e veio esse louvor aí também. Quando eu fui escutar aqui de manhãzinha o louvor de Ana, a oração. E o tema da mensagem que eu mais gosto de levar, né? Uma delas é a oração, o poder da oração. Eu lembro muito da história de Ana. E aí está lá em 1 Samuel, mas antes de eu pegar 1 Samuel, tem aqui em Mateus, Mateus 6, que ele fala também da oração, né? Mateus 6, Mateus 7 também ele fala sobre a persistência da oração. Não estou vendo o rostinho de vocês, então com a câmera fechada. Abre a câmera, pega a Bíblia na mão. Ainda não chegou ainda, né? Aquela segunda tela aqui para mim, mas nós temos a Bíblia, né? A palavra aqui para levar. E aí lá em Mateus, versículo 5 em diante, né? Mateus 6, ele vai falar sobre a oração, ajuda aos necessitados. E lá no versículo, a partir do versículo 5,
versículo 5. Aí ele fala também do Pai Nosso, né, da oração do Pai Nosso. Ele vai falar sobre o jejum. E aqui, o versículo 5, ele diz assim, ó, enquanto vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando. Quem que quer ler essa mensagem aqui? Pode ler, Meire. Você que está com a câmera. Versículo Ah, 5. O 5, o 5, 6. ensino sobre a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, feche a porta e orem ao seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Aqui eu falo da oração, né? A oração aqui, ele deixa um exemplo do Pai Nosso para nós, mas eu vejo a oração como o seu coração aberto. É o joelho dobrado, é olhos fechados, presença de Deus e falar e conversar com o Pai Celestial. Eu gosto muito do exemplo também de você se colocar como amigo de Deus. Eu tenho bem forte essa palavra. Essa palavra amigo, para mim, ela é bem forte, simboliza muito na minha vida. E quando você quer conhecer alguém, quando você é amigo de alguém, você sabe, você busca conhecer o que a pessoa gosta, né? Você sabe o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. E como que a gente consegue ser amigo de Deus? Conhecendo Ele. Então, tem a palavra. Eu sempre entrego isso. Tem a palavra. Então, leia mais das histórias da Bíblia. Muitas pessoas chegam até mim e falam assim, Elaine, aí eu leio, mas eu não entendo. Eu digo que também era assim. No começo, ainda tem coisas que eu leio, aí eu leio de novo, aí eu peço discernimento para Deus, né? A instrução de Deus e vou lendo até que eu consiga entender. Quando eu comecei a ler Provérbios, há 6 anos atrás, e olha que eu cresci dentro da igreja. Eu cresci dentro da igreja e depois de 30 anos que eu fui pegar essa maratona de ler os provérbios todo dia, aí quando eu escutei assim do mentor, né? Leia com o coração e leve para a sua imaginação. Aí foi quando eu consegui entender. Aí foi quando eu consegui entender mais da mensagem. Deixa eu ver o que apareceu a Cida aqui para eu. Foi. Para eu entender mais a mensagem. Gente, a Cida tá me ligando aqui, tá me ligando. Deixa eu só desligar aqui esse volume, que agora é hora da mensagem. Deixa eu ver aqui, aceitar eles aqui. Pronto. E assim é, né? Então, eu vejo assim, voltando aqui ao raciocínio aqui da mensagem. Quando eu vejo, quando eu vejo assim, ser amigo de Deus. Então, como que a gente busca ser amigo de Deus? Lendo a mensagem, conhecendo as histórias. São muitas histórias, né? A gente olha para a Bíblia, são muitas histórias, são muitos personagens, e aí eu vou lendo, e quando eu escutei essa mensagem, leia com o coração e leve para a imaginação, foi ali em diante que eu entendi e comecei a entender realmente a história e levar para a imaginação como uma criança imagina. E aí eu começar a colocar imagens, colocar cenas da minha mente e imaginar como que era. Aí comecei, como que era a criação, como que Deus foi criando todas as coisas, né? E puxar para a nossa mente. Ah, Elaine, como você recebeu o chamado de falar da mensagem de Deus? Nós estamos aqui, para quem entrou depois, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante.
que vai falar sobre a oração. Ailane, como você recebeu esse chamado de levar a mensagem de Deus, de falar a mensagem de Deus? Olha só, Deus colocou a vontade no meu coração. Preparada? Não estava. Preparada para levar a mensagem? Não estava, porque eu tinha muitos bloqueios, né? E ainda tenho. Alguns ainda estou treinando. A fala é uma coisa que eu preciso treinar ainda sempre. A fala, a garganta. E eu dou graças a Deus que mentores, instrutores que já têm um conhecimento maior, vêm me conduzindo o que eu preciso fazer a cada etapa, né? O que eu preciso fazer a cada ano que ele vai melhorando a garganta. E uma das coisas assim primordial é não dar ouvidos à crítica. Eu vejo que vem pessoas até mim com a mesma vontade, né? Então, quando você tem uma dor e você vai superando aquela dor, é o seu propósito, muito relacionado ao seu propósito, e aí chega pessoas até você com o mesmo desafio. E a sua mensagem vai ajudar essa pessoa, não é a minha mensagem. A sua mensagem vai chegar, a sua história que vai conectar com aquela pessoa que talvez não conecte com a minha história. E assim é estar disponível para ele, disponível para Deus. Saber de todas as histórias da Bíblia? Não, não sei. Não sei todas as histórias da Bíblia. Sei o que o Espírito Santo vem me instruindo. E eu falo assim claramente: quando você está disponível para ele, ele usa a sua boca, ele coloca palavras na sua boca. Tem ministrações, tem aulas que eu mesmo volto para eu mesmo assistir. Porque eu vejo assim, Senhor, quando termina, o Espírito Santo colocou palavras que nem eu sabia que eu ia falar. Aí eu volto lá e eu assisto. Tenha essa dinâmica, de assistir novamente o que você faz. E faça o vídeo. E você escuta novamente. Porque o Espírito Santo, ele usa o seu conhecimento, a sua história e a sua boca para levar e para abençoar vidas. E é assim que vem acontecendo na minha vida. Críticas do inimigo vêm, dardos de pessoas vêm, pessoas distantes e pessoas próximas. Mas é você olhar e ter o discernimento. Eu falei essa semana na sala com as meninas lá também dos treinadores sobre a palavra discernimento. E aí, o que o Espírito Santo me ensinou essa semana do discernimento? Desde a época que eu comecei a ler os provérbios, eu entendi e pedi a Deus sabedoria, prudência e discernimento. Isso está todos os dias na minha oração. Sabedoria, prudência e discernimento, Senhor, porque é o que mais tem ali em provérbios. E aí, essa semana, Deus foi me dando um discernimento da palavra, do que é o discernimento. E aí ele confirmou para mim, discernimento é um dom que Deus nos dá. Essa no meu entendimento que o Espírito Santo me deu. É um dom, mas para receber esse dom é necessário, às vezes a pessoa está preparada, porque o discernimento ele dói. Muitas das vezes, quando você tem a sensibilidade do discernimento, e às vezes, muitas das vezes, você recebe o discernimento, mas não é necessário você falar a pessoas que estão à sua volta. Entre você e Deus, você entendeu a situação, você teve o discernimento. É você e ele, muitas vezes a gente quer gritar. Muitas vezes a gente quer fazer a justiça com as nossas mãos, quando a gente tem a clareza da situação. Mas é você e Deus, né? Quando eu falo assim, como a pessoa recebe o dom do discernimento, se ela está preparada, ela recebe, e muitas das situações gera dor. Por isso que é preciso estar preparada. Agora, quando uma pessoa não está preparada e recebe o discernimento, e é sensível, né? E tem discernimento, o que pode ocorrer? Trava, bloqueio, paralisação, muito choro, dor, porque ela tem a clareza, então ela para. Agora, quando está
Aí você tem a sensibilidade de falar, olhar a Deus e mesmo na dor, seguir o que é preciso ser feito. Mesmo na dor, seguir o coração, seguir o chamado, seguir o propósito, continuar fazendo. Por quê? Deus, ele não dá o sofrimento. Ah, eu tive clareza dessa situação. Ah, eu tive o discernimento da situação. Mas agora eu estou sofrendo, né? Mas agora isso está doendo. Deus, ele não dá o sofrimento. Ele dá, sim, o discernimento. Mas é para quê? Para a gente crescer. Isso eu vejo na parte da terapia também. Porque aí você evolui. Agora é a sua decisão de você, mais uma vez, ficar chorando, mais uma vez, ficar sofrendo de dor, ou você muda, ou você cresce, e você tem uma ação de crescimento. Você continua a entregar a sua mensagem, mesmo em meio às dores, mesmo com pessoas criticando, mesmo não sendo do jeito que você pensaria que fosse a situação. É desafiador? É desafiador. Mas eu falo assim, eu não deixo de pedir sempre o discernimento. Ele é bom, é um dom bom. E aí você aprende agora a ressignificar os pensamentos e a continuar caminhando na presença, no chamado, na palavra do Senhor Jesus. E lá, no versículo 5, ele fala sobre a oração, que a Meire leu aqui, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Aqui, quando a Meire estava lendo, veio uma história, e aí vocês pegam também, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de levar a mensagem e ensinar você a levar a mensagem também, né? Então, aqui, quando ela estava lendo essa parte, veio uma história, uma lembrança que o Espírito Santo colocou na minha mente, que foi lá na minha adolescência, quando na minha adolescência, entre 15 e 16 anos. Eu estava dentro de um ônibus, e aí eu fui, sentei lá, eu sempre sentava no fundo, né? Sentei lá no fundo, no último banco, e ali eu sentada, e eu lembro que veio dois homens, assim, né, de roupa social, e sentou dentro os bancos do meio, do fundo do ônibus. E eles estavam com a Bíblia na mão. Eles sentaram ali, e a gente, quando está do lado, a gente ouve as conversas, né, dentro do ônibus. Não tem como não ouvir. Eu estava ali, e eles começaram, eu estava sozinha, e eles começaram a conversar sobre a palavra, sobre oração, né? Hoje o tema aqui é oração. E eles começaram a falar sobre oração. E aí eles falaram assim, pois é, agora a gente treina, não lembro das palavras exatamente que eles falaram, mas eles falaram assim, que eu ouvi. Agora a gente treina, e a gente é desafiador a gente treinar aqui para chegar lá e falar em línguas. Aí eu fiquei pensativa na hora, né? Falei, Senhor. Lá eu não sabia por que eu estava escutando aquela conversa, né? Eu estava ali simplesmente sentada, indo para minha casa, sentada no ônibus. E eles conversando. E como eu estava sozinha também ali, acaba que eu escutei toda a conversa deles. E eles conversando. Mas eles não tinham dom da oração. Eles não tinham dom da oração. Aquilo me impactou de uma forma, eu falei assim, são os, né, não querendo julgar, mas era de fato o que estava acontecendo ali. São o que a palavra diz, falsos profetas. E aí eles estavam treinando para falar em línguas. Eles treinavam, e eu entendi aquilo, e eu falei, nossa, e aí passou, e agora hoje, aqui a Meire lendo essa mensagem veio essa história de uma lembrança. Tem várias situações que Deus me revela quando é falsos profetas, né? Várias situações eu vejo
E aí a gente tem um discernimento de Deus para cuidar de nós mesmos e entender a história. E aí, eles ali passou, né? Mas o que eu percebi, Senhor, é eu e tigo, é eu contigo, né? É eu e Deus. E aí vem o discernimento, de discernir toda vez que você recebe uma palavra de alguém, de discernir, porque existem vários pastores, líderes, padres, mentores, várias pessoas no YouTube, agora nas redes sociais, levando a mensagem de Deus. Mas nós buscamos aonde? Na Bíblia. A gente precisa ter a base. Aí eu volto lá, na amizade com Deus. Você precisa ter o quê? A base de ler a mensagem, seguir e pedir, Senhor, discernimento, prudência, sabedoria. Aí você entende se a mensagem, se aquela mensagem é de Deus, realmente, ou é uma mensagem treinada, ou é uma mensagem ali que, porque eles estavam treinando o falar em línguas. A gente pode, eu digo assim, a gente pode treinar quando a gente recebe o dom da, do falar em línguas, né? E a gente pode o quê? Aí eu vou tirar 20 minutos, como é bom quando a gente recebe o dom, e tirar aqui 10, 30, 20 minutos e soltar para deixar mesmo, sabe? Entrar no quarto, igual diz aqui, né? Entra no quarto, fecha a porta e fica você e Deus, e solta. E solta a língua e deixa vir. E deixa o Espírito Santo fazer a oração para você, com a sua voz, ligada a Deus. Olha que poderoso. Essa oração, quando o Espírito Santo usa a sua boca para falar diretamente com Deus. Por quê? Porque ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Ele sabe do que nós necessitamos que nós mesmos não sabemos. E aí, quando você deixa livre, ele ora por ti, ele conecta com Deus, é Deus, em uma só oração, em um só, né? Em um só. Mas você sente a presença e é maravilhoso. Não somente a oração em línguas, mas a oração em palavras também, né? Às vezes a gente não tem esse dom, não recebeu ainda, mas pode receber, peça a Deus que Deus te entrega. E aí é a palavra. Muitas das vezes que aqui eu entrar no quarto, dobro o joelho e começo a orar. Muitas das vezes pessoas aqui na sala, que está aqui agora, entra no quarto e começa a orar em choro, começa a orar em lágrimas, sem palavras, somente despejando, colocando o que para fora, o que está no coração por meio do choro. Deus entende também. Essa também é uma oração. Essa também é uma oração sincera, né? As lágrimas. E Deus entende, o Espírito Santo entende. Então, o discernimento, ele vem para você ter clareza. E quando tem clareza, muitas das vezes dói. Mas aí agora, você conectado com o Pai Celestial, você vai saber ter a decisão necessária para passar por essa situação e evoluir, não travar, não bloquear, mas ter uma decisão de evolução. Enquanto aqueles pastores lá, nunca mais eu vi, nunca mais eu vi eles deixaram sim um alerta na minha mente, né? Porque foi impactante, eu não sabia que tinha pessoas que faziam isso naquele momento, mas deu clareza na minha mente que existem pessoas, né, maldosas, não sei qual era o motivo, se era para, muitas vezes, para aparecer dentre as outras pessoas, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus olha, né? Deus certamente agiu na vida deles, não sei de que forma, mas que Deus repreende, né? Deus também age ali, tem as consequências dos atos.
e eu tenho certeza que eles receberam a consequência dos atos deles, né? Então, aqui, e fica para Deus. Aí lá no versículo 6 diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Muitas das vezes são coisas que nós temos o desejo do nosso coração e a gente vê alguma coisa que a gente quer muito, né? E a gente pensa em pedir, ou a gente pensa assim, era para mim. E a gente pensa, né? Senhor, eu quero isso. E às vezes a gente quer ir, quer falar. A gente quer impor. Mas quando a gente vai para o secreto, o Pai Celestial aqui que diz, né? Ore ao seu Pai que está em secreto. Quando você vai no secreto para ele, é algo extraordinário que acontece. Mesmo você sem pedir as coisas, ele te entrega nas suas mãos. Ele conhece o seu coração. Mesmo sem pedir, ele te entrega. E muitas vezes a gente quer na força da nossa mão. Ah, eu quero isso, Senhor. E a gente quer colocar as nossas mãos. E aí a gente tenta de todas as formas. E o que era para fazer naquele momento era somente confiar. Porque Deus te entrega aquilo que você deseja. Deus entrega nas suas mãos. E Deus faz justiça também. Deus faz justiça. Deus vê o seu sofrimento. Não sei para quem é que é agora. Mas Deus está vendo, Deus diz assim, ó, eu estou vendo o seu sofrimento. Eu estou vendo a injustiça que você está passando. Coloca para Deus, coloca para Ele, segura firme nas minhas mãos. Eu sei que muitas das vezes você não tem voz para falar. Já tentou colocar em palavras, mas confia somente em Deus. Não precisa falar. Ele te dá, ele faz a justiça por você e ele te dá a bênção que você tanto quer. Ele vai trazer para você aquilo que está no aquele desejo que está no seu coração. E a justiça é feita por meio de Deus. Ele que faz a justiça. Nós não. Aí, aqui voltando, deixa eu ver onde que eu vi aqui também, que agora o Espírito Santo. Aqui, ó. Mateus, é aqui em Mateus mesmo. Mateus, versículo 43, falando agora aqui em justiça, né? Então, direcionou para cá, ó. Mateus, nós estamos lá no capítulo 6, e um pouquinho antes, no capítulo 5, versículo 43, ele diz: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, vírgula. Aí ele continua: Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha que poderoso, né? Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, ame também os seus inimigos, né? Ele diz aqui, a gente não espera a, a justiça, deixa eu ver como que eu vou colocar aqui agora, a gente não fica feliz, né, com a justiça, Deus faz a justiça, mas nós não podemos se alegrar
se acontece algo de ruim com aquela pessoa que nos fez mal. Porque é consequência dos atos dela, é consequência dos atos da pessoa. E Jesus, e Deus sim faz a justiça acontecer, mas nós precisamos estar em oração e nós precisamos estar orando também por aquela pessoa ou por aquela situação. Aquela pessoa me fez uma injustiça, eu vou orar. Eu não vou gritar, eu não vou brigar, eu vou dobrar meu joelho e eu vou orar pela vida dela. E daí, na parte da terapia vibracional, quanto mais você deseja coisas boas retornam para você. Agora, se você começa a desejar coisas ruins, a pessoa que te fez o mal, você está entrando no mesmo jogo. Então, a sua energia, ela cai e começa a acontecer coisas ruins também na nossa vida. Então, é o confiar, é a oração. Né? O tema que hoje é oração. Você orar é tão delicado essa parte, né? É você orar para Deus e abençoar a vida das pessoas. Tanto boas, aí é mais fácil, e aquelas que não são tão boas também te fez algum mal. Ora por elas, abençoa a vida delas, que elas prosperem, que elas sejam abençoadas, que elas sejam transformadas na mensagem, que elas sejam resgatadas pelo Pai Celestial, que alguém que apareça um jeito, um modo de ela conhecer a verdade e ser uma alma para Deus restaurada. Ponto. Porque Deus ama nós, né? Ama nós, aqui como diz, Deus nos ama. E nós também amamos a todos. É desafiador, às vezes é desafiador, mas pede a ajuda de Deus. Ah, como é que eu vou amar fulano que me fez mal, que falou mal de mim? Pede ajuda a Deus. Não é se aproximar, né? É apenas deixar o seu coração livre. Não é se aproximar, liberar perdão, não é apropriar a pessoa novamente para a sua vida. Muitas vezes sim, muitas vezes é dentro de casa, muitas vezes é da própria família, do próprio ambiente que se está, mas está ali junto, mas aí haja uma harmonia, de viver em harmonia, né? E colocar sempre em oração, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E aí, aqui, continuando, ele vai falar no Pai Nosso, né? Da oração do Pai Nosso, e daí depois ele vai falar do jejum. Quando jejuarem, lá no versículo 16, capítulo 6, versículo 16. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Isso aqui eu vejo como também na parte como uma pessoa se faz de vítima. Isso é uma das energias que cai lá embaixo. Quando a pessoa está vítima, ela está numa energia de escassez. Quando a pessoa está vítima, ela está numa energia muito baixa. Então, sempre olha assim, eu não sou vítima. E quando jejuarem, mostre-se bem. Ah, eu estou jejuando, não estou tomando café. Aí eu vou falar que eu não estou tomando café, por quê? Não fale de modo Não fale de modo que a outra pessoa fique com pena. Ah, não vou comer hoje, eu vou em tal lugar, eu vou em tal festa, mas eu não posso comer chocolate, eu não posso comer doce. Falando de modo assim que a pessoa tenha pena. Não. Então nem fale. Então nem fale. A não ser que seja para ensinar alguém. E aí sim a gente ensina, né, pelo seu exemplo, pelo seu jejum. Ah, eu fiz um jejum de 1 ano sem pão, e Deus me abençoou tanto naquele ano. Eu estou ensinando a pessoa. Para quê? Para levar a mensagem de Deus na vida daquela pessoa. E aí, aqui,
da oração ainda, né? Deixa eu ver que horas são, 7h44. Nós passamos por alguns pontos aqui. É uma mensagem que eu gosto de levar, uma das mensagens que eu mais gosto de levar é sobre oração e gratidão. E aqui é sobre oração. E o Espírito Santo fala por palavras, né? Ele coloca palavras na boca. Lá no versículo 7 de Mateus 7. 7, 7 mesmo. Versículo, vou deixar você ler. Mateus capítulo 7, versículo 7. Eita, glória de Jesus! Vamos ler, gente, a palavra de Deus. Quem está dormindo, acorda. Vamos acordar. Povo abençoado. Oração eficaz. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Eu estava quase lendo 8. Pode continuar. Pode continuar? Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E é para todos que batem, a porta é aberta. É uma promessa, né? É todos que bate, aquele que bate, a porta será aberta. Mas é o confiar em Deus. A gente coloca para Ele, a gente agradece a oração. Eu vejo muito como um agradecimento, né? Pai nosso que estais no céu, como ele diz aqui, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade dele na nossa vida. Muitas vezes a gente pede coisas que não é da vontade de Deus. E daí a gente não recebe, a gente chora, a gente fica triste, né? E aquilo, mas esteja na presença dele e entendemos que é na vontade de Deus. A gente faz a nossa parte. Tem a nossa ação. A gente precisa fazer a nossa ação, as coisas que é preciso ser feito, oração, né? Orar mais ação. Orar mais ação, fazer a nossa parte. E Deus trará o resultado da nossa vida. Então, busque e encontre, né? Peçam e será dado, busque e encontrarão. Batam, a porta será aberta. Tá vendo que aqui tem uma ação nesse versículo? Peça e será dado. Busque, buscar é uma ação. E encontrar. Bater na porta também é outra ação. E ela será aberta. Eu posso estar diante da porta, diante da bênção, mas se eu não bater, quem vai escutar? Quem vai saber que eu tô se eu chego numa casa e fico na porta parado, quem vai saber que eu tô ali se eu não bater na porta? Se eu não bater a campainha lá, se eu não avisar que eu tô ali, batam e ela será aberta. Pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Aí ele continua, né? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos e os profetas. Olha só que interessante, versículo 12. Versículo 12. Assim em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Muitas vezes a gente quer receber, mas a gente não fez, né? Não faz a nossa parte. Eu li uma história de um casal onde a moça, né, ela se casa, a moça se casa, e o rapaz era bruto,
Ela casou, mas depois ela viu que ele era meio bruto dentro de casa, e ela queria carinho, né? Ela queria atenção, ela queria carinho, atenção, queria um momento. Eu acho que ela era a linguagem do amor, aquela de presença, né? Momento presente ali, como é que é? Fugiu agora, mas é uma que é o momento presente. E aí ela queria. Imagina se ela começa a brigar, se ela começa a jogar, você não me dá atenção, você não me dá. Aí começa uma briga, aí começa uma discussão. Mas eu vi na história, né? Eu vi, e aí ela recebe um conselho de alguém. Ela é inexperiente, porque ela casou nova, ela era inexperiente, mas ela recebeu um conselho de alguém experiente no casamento. E aí alguém disse para ela: você quer atenção, você quer carinho? E naquele momento ela estava chorando. Aí você quer atenção, você quer carinho? Primeiro dê. Dê a atenção que você quer, dê o carinho que você quer, como se você estivesse fazendo para você mesmo. O que você quer, você entrega e você vai ver a mudança que vai ter no seu casamento. E ela foi obediente. Ela soube ouvir, né? Ela era nova, então ela soube ouvir a outra pessoa experiente, né? Alguém mais que falou para ela. E ela assim o fez. Começou a cuidar do ambiente, começou a entregar atenção, começou a entregar mais carinho, né? Mais cuidados. E passou-se um tempo. E a casa dela estava em harmonia. E passou-se um tempo. E aí ela foi conversar novamente com a senhora, né? E aí ela falou: a minha casa agora eu tenho amor, eu tenho atenção que tanto eu queria antes, que nós não tínhamos. Então eu vejo assim que é muito do eu aprendi muito com essa história, que eu vejo muito do você dá e aí você recebe. Agora se você começa a brigar, vai gerar mais briga, né? Vai gerar mais contendas. Assim foi ali com ela, mas isso é em vários ambientes, pode ser em casa, pode ser na empresa, pode ser na igreja, né? Na igreja mesmo, quando às vezes tem um que quer de um jeito, o outro quer do outro, né? Quer fazer de um jeito, quer fazer do outro, e às vezes há conflitos também. Então, é tudo de ter uma amabilidade no que a gente está entregando, no que a gente está fazendo as coisas ali. Em nome de Jesus. 7h52, e nós começamos a falar de Ana, da oração de Ana, e aí Deus levou lá para Mateus, né? Falamos da oração que diz lá em Mateus, falamos do jejum, falamos do amor aos inimigos, falamos da persistência na oração. Seja persistente na oração. É um relacionamento com Jesus. Tem outra coisa aqui também. Aqui ele fala, lá no versículo 13, capítulo 7 de Mateus, versículo 13. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Eu sei que aqui, muitas vezes, se a gente for pela história, a gente vai ir lá na história como foi escrita essa mensagem. Mas, né, falando lá da porta, mas, olha só, seja o discernimento, a sensibilidade de olhar as coisas que vêm fáceis na sua mão. Tenha a sensibilidade de olhar, como em Provérbios também diz, às vezes é doce como mel, mas no final causa areia nos olhos. Então, a gente tem o discernimento para quando a coisa vem assim, né? E ter a sabedoria de tomar as decisões, porque tudo na nossa vida, ele tem consequências. E tudo é por meio da nossa decisão.
É a decisão que a gente toma todos os dias na nossa vida. Todas as horas, né? Toda hora a gente está tomando uma decisão. E aí vem as consequências. E aí vem aquilo na nossa vida, seja bom ou seja ruim. Vamos lá em Ana? 1 Samuel. 1 Samuel, falando de oração. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Olha o que ela acabou de falar. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em sua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele tropeçará, não, ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sobre a direção do sacerdote Eli. Aqui foi Samuel, né? Então, está tudo nas mãos do Senhor. Todas as coisas estão na mão dele. E aí a gente aprende com essas palavras, aprende com Ana, aprende lá em Mateus, aprende na oração do Pai Nosso, e na perseverança, né, de persistir na oração, no pedir a Deus também, e a gente aprende a confiar. A gente aprende a confiar nele. E ele nos trará, se assim for, a sua vontade. E ele trará conforme a vontade de Deus, conforme eu disse ali. Muitas vezes a gente pede coisas que às vezes não é. E aí a gente sofre. Mas quando é da vontade de Deus, ele te entrega. E ele faz coisas assim, ó, o impossível acontecer na sua vida. Às vezes pode ser uma coisa assim que você pensa que não é possível acontecer. Mas para Deus, ele faz milagres acontecer. Dessas coisas simples.
até as coisas mais grandiosas. Ele tem poder para fazer num piscar de olhos. Não queremos fazer com as nossas mãos. Deus faz por nós e Ele cuida de nós em todos os dias, Ele cuida de nós em todos os momentos. Então, a palavra de hoje é: confie e ore cada vez mais, busque cada vez mais. Fala em línguas, tira um tempo no secreto com Deus para você orar com Ele, orar a Ele. Ah, Elaine, não falo em línguas. Dobra o joelho e ora com palavras, ora o que está no seu coração, ora com choro. Muitas vezes a gente está orando e vem, né? A vontade, vem aquele choro, chora. Esteja na presença dele em todos os momentos. Em tudo que eu vou fazer dentro de casa, em tudo que eu vou fazer fora, antes de eu sair, pedir a proteção de Deus na nossa vida. E ele cuida dos seus, né? Ele cuida dos seus. No começo aqui que o Alan se mudou, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro final de semana, né? Meu coração, ele sente, né? Ele sentiu o distanciamento, né, de um filho de 20 anos que morou comigo e agora ele foi, mas ele cresceu, né? Ele foi trabalhar, ele foi estudar em outra cidade e trabalhar e está bem onde ele está. E aí a gente, né, é a confiança em Deus, é o confiar nos dias de frio, nos dias de chuva. Senhor, está nas tuas mãos. Deus me ensinou a eu não ficar mais tão preocupada com o que está acontecendo lá. Eu não estou vendo, mas Deus está lá com ele, eu tenho a certeza disso. Quando o Henrico, né, esse final de semana agora, ele não está comigo. Ele está lá na casa da avó. Então, eu confio em Deus. Senhor, é o que está nas tuas mãos, é tu que está cuidando. Porque lá eu sei que é uma família grande. Então, às vezes, antigamente, né, eu ficava preocupada. Senhor, são muitos olhares cuidando dele. Mas se um pensa que está cuidando, o outro pensa que está cuidando, o outro pensa que está cuidando, realmente quem está cuidando, né? Porque vinha esse pensamento, porque olha só, a tia pensa que a outra tia está cuidando, e ela pensa que a outra está cuidando. E realmente, no final, quem está cuidando, né? Aí eu coloco assim, Senhor, porque lá são em 14? Não, são em 12 filhos. Então, é muita gente num lugar só. E eu falo assim, Senhor, está nas tuas mãos. Eu falo, quem está cuidando é Deus. Quem está cuidando é Deus. E eu confio no Pai Celestial. Então, assim é na nossa vida. E Deus cuida de nós, em nome de Jesus. Amém? Oremos mais. Essa é a mensagem de hoje. Quer abrir aí, meio e complementar alguma coisa? Deus, hein, Elaine? Gratidão. Que mensagem. Gente, mas falou comigo que essa semana foi tão desafiador. Eu falei, eita glória! Amém, Elaine. Receba a palavra de Deus. Eu falo que, é que nem a Elaine falou, não é fácil quando alguém te estressa. Quando você ama uma pessoa, quando você tem um carinho, a pessoa vai te estressar. E vai acontecer coisas que a gente não vai ficar assim feliz por aquela situação que acontece. E quando a gente, é que nem a Elane falou, às vezes chora, né? Chora, que aí você vai tirando tudo que você está no seu coração, pelo que acontece, ou pede sabedoria para Deus, para lidar com as situações que acontecem no seu dia a dia. Eu não sei quem é casado, que tem filhos, às vezes pode passar alguma raiva de vez em quando, algum estressinho que acontece, a gente fica nervosa, né, Silvia? Silvia tem filha, eu sei que tia Zeni também tem. E, ó, povo bonito, um abraço, gente. Benção, tia, benção, tio. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu falo assim, tem momentos que a gente estressa, não é fácil. Eu falo assim, que nem a Elane falou, ser conduzida pelo Espírito Santo, ter a mansidão de Deus para responder a algumas pessoas, eu falo que é o amor de Jesus que nos ajuda nesse momento. Que nem a Elane falou, é a oração. Você vai pedir, Deus, me ajuda a não brigar com essa pessoa. Me ajuda a falar com amor. Porque se eu for falar por mim e pela minha carne, eu vou brigar.
Que nem eu falo, né? Gente pequena às vezes é muito brava, eu vou brigar. Então me ajuda a falar com o teu amor, com o teu Espírito Santo. E eu falo que isso ajuda muito cada uma de nós. E eu quero deixar para vocês Filipenses aí 4, no versículo 8, que falou muito comigo, 8 e 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e é tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me virão fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Esse versículo me chamou muita atenção, porque assim, por mais que aconteça qualquer momento na sua vida, você quer brigar, você vai com amor. Ah, você quer responder a pessoa mal educada? Não, Jesus, como o Senhor responderia a essa pessoa? Ah, eu quero fazer tal coisa, mas isso não agrada a Deus, então não vou fazer, papai, porque não te agrada. Ah, eu vou estar num ambiente, não agrada o Senhor, então não vou estar ali. Porque a gente, às vezes, quando está na rede social, aparece convite o tempo todo. Vocês recebem também de famílias ou de amigos, e é para vocês analisar, será que Deus estaria ali? Será que é para mim estar ali ou para mim estar aqui? Leni mesmo veio, estava aqui no Uberlândia, achei tão bom, deitei até no colo dela, gente. Ganhei até carinho, ó, já tá chegando até café para mim, como que eu sou abençoada. Mas assim, eu falo que é o cuidado de Deus. Peço para Deus, Deus, eu quero ser cuidada pelo Senhor. Eu quero ser protegida. E, gente, Dona Valéria acorda cedo, treina, faz almoço, zumba. Ei, Dona Valéria, te amo. Mas assim, eu falo à disposição dela, em meio ao desafio, sentindo dor, eu falo que me incentiva muito. E eu quero falar assim para vocês, continue na jornada. Mesmo que tenha espinhos, que nem a Elane falou, mesmo que tenha coisas, às vezes é para você ter um discernimento e mudar o que você precisa mudar e fazer diferente. É desafiador? É, mas que nem a Elane leu, a porta é estreita, não é larga, que é fácil. Eu falo é estreita, é para você continuar firme. É firme só, mesmo quando você não está bem de saúde. E eu fico muito feliz por você pedir oração. Isso, assim, é uma questão que você quer a ajuda de todos. Mas continue, né? Luta. Não desista do seu sonho. Peça para Deus estar curando você, cuide da sua saúde. Mas fica feliz, gente. No mesmo momento, eu falo que às vezes eu choro, mas depois eu parei de chorar, já estou louvando a Deus. Eu falei com o Leni, eu estava trabalhando com o Leni e tinha coisas que eu achava. Eu falei, nossa, Leni, eu sou abençoada demais. Eu sou abençoada. Mas sabe o que, que eu falo? Eu sempre falo, gente, fala o tempo todo que você é abençoada. Porque você é abençoada para abençoar. Eu não sou abençoada que é só para mim, não, é para abençoar outras pessoas, é para achar uma coisa que está escondida. E é para ajudar outras pessoas a crescer mais no negócio ou qualquer outra coisa da palavra de Deus, que nem a Elane falou, que é muito lindo falar da palavra de Deus, abençoar outras vidas. E sempre fala que você é uma pessoa abençoada para abençoar. Ontem eu fui comprar a passagem da Leni, a pessoa errou a data, eu falei, Jesus amado, deixa eu ir lá resolver essa passagem. Fui lá em cima, resolver com a menina. Aí, Leni, tá dando certo, Rose? Eu, calma, Leni, tá dando tudo certo, porque eu sou abençoada. E assim, é assim, gente. Porque se nós for brigar, e olha que a mulher ainda falou assim, não, talvez eu tenha que pagar R$ 10. Eu falei, moça, mas eu tenho as mensagens aqui, eu não errei, não. Mas é isso, é você falar. Ela falou, não, tá tranquila, a gente vai resolver tudinho pra você. Aí eu, tá bom, amém. É o cuidado, é a mansidão, o amor. Porque se eu fosse brava, era pior. Se eu fosse brigar na carne. E qualquer outra coisa que acontece na sua vida, que Deus esteja conduzindo. E gratidão, Elane, pela mensagem poderosa. A oração tem poder para fazer muitas coisas, que nem ela falou, não piscar. E vamos estar orando, Deus, orando nesse momento, por cada pessoa aqui, pela vida da Sol, que pediu pela saúde, eu não sei se tem alguém mais Amém. aqui. Só acrescentando aqui sobre a oração, e Deus me revelou agora sobre o comportamento. E, além da oração, que a gente se coloca para Deus, a gente olhar o nosso comportamento dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Houve um momento, um dia, onde eu morava antigamente, né? Quando o Alan tinha uns 5 para 6 anos,
vinha um amiguinho dentro de casa brincar. Nós, lá onde a gente morava, vinha muito, né? Aqui não é tanto, mas lá os primos, né, era tudo junto ali, tudo ao redor da casa, e vinha, né, esse primo era meio distante, mas ele vinha brincar junto com o Alan. Só que a gente fica, a gente presta atenção na companhia dos nossos filhos e a nossa também hoje em dia, né? Mas lá na época, o que aconteceu? O menino vinha brincar, mas ele falava palavrões. E ele estava dentro da minha casa, né? E ele falava palavrões e palavras feias. E aí eu falei, senhor, né? Como é que eu vou agir nessa situação? É uma criança, né? Então eu cheguei pro menino e conversei com ele. E eu falei assim, eu não vou brigar, não vou falar assim, olha, aqui em casa a gente não fala palavrão, né? Eu te recebo aqui, você brinca, você pode brincar. Ele almoçava, ele tomava café, assim, ele ficava lá em casa às vezes o dia todo. Aí eu cheguei para ele, porque, né, eu expliquei para ele, né, de Deus, Deus não gosta, né, que a gente fale palavrões, assim, e conversei, falei de Deus para aquela criança. E aí ele falou, tá bom, não vou mais falar palavrão, né? Aí ele vinha brincar, e ele começou a brincar, e nunca mais aí ele segurava, e ele sabia que dentro da minha casa ele não podia falar palavrão, né? Então, foi algo assim que eu ensinei para ele, e eu vejo assim hoje em dia também o nosso comportamento, porque as amizades que a gente tem, não digo tanto amizades também, mas o convívio com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a gente pega, imagina, se eu não chegasse no menino e falasse, explicasse para ele sobre essa situação, o que ia acontecer? O Alan ia começar a falar as mesmas palavras que ele estava falando ali. Então, eu tive que ter um cuidado e ensinar a ele ali, não desprezando a criança, porque era uma criança, né? Mas explicar do amor de Deus para ela e assim ter uma harmonia, né, ali junto com eles. E quem sabe também ela levou para dentro da casa deles lá, né? E olhar para hoje, para nós, e olhar as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas falam, começar a prestar atenção que entra na mente, na nossa mente. Então, além da oração, nós observarmos também o comportamento de cada um. E rumo ao topo, né? Eita, Glória, poderoso. Ô, gente, deixar, a gente vai ficar aqui o dia todo, hein? Oh, como eu amo estar aqui com vocês. Mas vamos orar, que eu acho que Cida tá ali, tá querendo lavar a louça, é Cida. Vamos orar e depois tirar foto. Eita, no frio ainda, mulher virtuosa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gente, vamos orar então, colocar a mão no seu coração, orar pela vida da Sol, pela vida da Ilane também, que vai ter um projeto maravilhoso na semana que vem, que vai ser uma bênção. Esteja orando por cada pessoa que vai entrar naquele grupo, cada pessoa que já está, que Deus esteja conduzindo ela. Fala aí no seu coração, ore. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Elane, ó Pai, nessa manhã, pela mensagem, ó Pai, que foi transmitida, pelo Senhor, Pai, ter usado ela de maneira, ó Pai, tão boa e perfeita e agradável em nossas vidas, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito, ó Deus, e por tudo que o Senhor há de fazer ainda. Ó Deus, abençoe a vida da Elane, ó Pai, da semana que vem, que vai estar na semana de live, abençoe na sua garganta, abençoe o projeto, ó Deus, abençoe também o dia, ó Pai, que vai ser o seu aniversário, o dia dessa oportunidade que ela vai presentear outras pessoas e que ela possa continuar, Pai, sendo essa pessoa, sendo usada por Ti, ó Deus, sendo luz para outras pessoas, ó Deus, que o Senhor venha renovar as suas forças também, cuidando dos seus filhos, ó Pai, protegendo, dando para ela paz em seu coração, ó Deus. Obrigada, Jesus, por cada pessoa aqui, pela minha família que está aqui também, mesmo online, distante, ó Deus, como eu amo cada um deles. Abençoe a vida deles, ó Pai, abençoe a vida do meu pai, da minha avó também, de cada um que estão ali, ó Deus. E esteja abençoando, ó Pai, a vida da Sol, que pediu pela saúde dela, ó Pai, nesse momento, ó Deus, cura da cabeça aos pés, Jesus, toda enfermidade, Jesus. Esteja com ela, renovando as forças, dando alegria em seu coração, ó Deus. Esteja abençoando os médicos dos médicos, usando cada um naquele hospital, na onde que ela está, ó Deus, que o Senhor venha renovar, venha proteger, ó Pai, e guiar a tua filha, ó Deus. Abençoe cada um, abençoe a Adriana, abençoe a vida da Solange, ó Pai, também.
derramando bênção na vida da família dela, ó Pai, cuidando do seu esposo, dos seus filhos, eu não sei como que tá, mas o Senhor conhece, o Senhor abençoe cada um deles ali, ó Deus. Seja abençoando a vida da Cida, ó Pai, cuidando da sua saúde, ó Pai, em tudo que ela precisa fazer, que o Senhor esteja renovando as suas forças também, ó Pai, cuidando da casa, do esposo, esteja abençoando a vida dele, abençoe a vida do esposo da Adriana também, ó Deus, esteja, ó Pai, também da vida da Silvia, ó Pai, cuidando de cada detalhe, cada projeto, cada sonho no seu coração, que ela possa ser guiada pelo teu Espírito Santo, ó Deus, abençoa a sua família, a vida da Luciene, ó Pai, a vida do seu esposo, a vida de cada pessoa, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, abençoe a vida de Azeni, mesmo em meus afazeres, ó Pai, ela está aqui presente, que o Senhor renova as forças da tua filha, ó Pai, a vida da Joyce, cuidando de cada detalhe, ó Deus, abençoe a vida da Leni também, Jesus, obrigada por esse momento que ela esteve aqui, como eu fiquei tão feliz, ó Pai, que o Senhor abençoe a volta dela depois, novamente, de muda, se for da tua vontade, e que o Senhor esteja protegendo ela também em tudo que ela precisa fazer, ó Pai, em cada detalhe. Ó Deus, obrigada pelo teu amor, pela tua salvação, e que nós possamos cada dia mais orar mais, jejuar, ó Deus, orar em línguas, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir em cada manhã, ó Deus, em nossos afazeres, ó Deus. Abençoe, ó Deus, e obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. E abençoe a vida da Carmelita também, Jesus, dando saúde para ela, pelo presente que ela vai receber, ó Deus, que ela possa se sentir feliz, pela vida da Deis também, ó Deus, cuidando de cada detalhe, dando, ó Pai, sabedoria para a tua filha lidar com cada situação, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que eu não Amém, esqueci amém, de ninguém. amém. Ao Amém. topo. Um ao topo, gente. Bora tirar nossa foto. Ó, para você que está assistindo a gravação, curte e compartilha depois com a sua família. Um abraço e um lindo dia. Esqueceu do meu filho. Fala aí pro meu filho. O seu filho? Oh, que Deus abençoe seu filho, Cida. Grande beijo. Nas bênçãos do Senhor. Eita glória. Quem tá tirando, gente? Adriana? Nossa. Não, não acredito. Cadê a Adriana? Não, não, gente. Como que pode? Carmelita Batista de Souza, Adriana Neves.